Olá gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim contar tudinho sobre a minha micropigmentação de sobrancelhas. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar! Gatas, pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que há muito tempo eu falava sobre fazer uma microblending, que eu queria muito fazer porque eu realmente tenho pouquíssimos pelos, a minha sobrancelha é muito fininha e com a maquiagem eu tirava mais ainda pra ela ficar um pouco mais alta, porque além de ser bem ralinha, ela era baixa e retinha. Então o que eu fazia? Eu tirava bastante pelinhos aqui embaixo, deixava só os pelinhos de cima pra ela ficar um pouco mais arqueada, pra eu poder fazer um desenho legal, assim, que eu achava que era legal. Eu fiquei com menos pelos ainda do que eu já tinha. E como eu não tinha praticamente pelo nenhum, eu tinha que desenhar uma sobrancelha na minha testa. E isso me incomodava muito, porque demandava muito tempo. Às vezes eu tinha paciência? Tinha. Às vezes eu não tinha paciência, então saiu uma porcaria. Porque realmente eu tinha que desenhar, eu tinha que pintar uma sobrancelha na minha testa por falta de pelos. Hashtag realidade, gata. Vim aqui abrir meu coração pra vocês e falar realmente a verdade. Ficava mais forte do que eu gostaria. Eu olhava pro espelho e falava, realmente tá bem forte, mas eu não tenho muito o que fazer. Porque eu tinha que pintar, porque eu não tinha pelos. Ah, Célia, preenche a minha sobrancelha e não fica assim, não fica muito forte. Uma coisa é você preencher a sua sobrancelha que já tem pelinhos. Com uma sombrinha basicona, você só dá uma leve preenchidinha e fica super natural. Outra coisa é você ter que desenhar uma sobrancelha porque ela não existe. Era praticamente isso que acontecia. A sobrancelha faz toda a diferença na maquiagem final, no resultado final da maquiagem. Pra mim, a sobrancelha é um dos itens mais importantes. Desde que eu comecei a trabalhar com maquiagem, eu tinha vontade de fazer, só que na verdade eu não tinha muita coragem, porque é algo praticamente que definitivo. Você fica no mínimo um ano com aquilo no seu rosto. Eu confesso que eu tinha muito medo de ficar ruim, de ficar muito artificial e eu não gostar e eu não ter como tirar depois. Então durante muitos anos eu fiquei pesquisando na internet, até que eu conheci o trabalho da Nanda Gama, que foi quem fez a minha micropigmentação. Só que o que acontece? Eu fiquei apaixonada, eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais, fiquei apaixonada pelo trabalho dela, eu ficava olhando e achei que era realmente aquilo que eu queria, mas eu não tinha coragem, então eu só ficava babando assim o Instagram. E nesse meio tempo eu também fui conhecendo outros profissionais através do Instagram também. E aí quando eu decidi, falei assim, não, agora eu tô com coragem, eu vou fazer. E eu tava muito insatisfeita, eu já tava ficando completamente sem paciência, porque eu demorava muito tempo pra poder desenhar a minha sobrancelha. Às vezes eu tinha paciência, às vezes eu não tinha paciência. Então às vezes ficava legalzinho, às vezes não ficava legal, ficava muito escuro. Até mesmo o formato me incomodava, mas era aquele ali que eu sabia fazer e eu continuava fazendo no mesmo formato. Então eu falei assim, não aguento mais, eu quero encontrar uma profissional pelo menos pra ver um formato mais legal pro meu rosto, porque até o formato tava me incomodando, sabe? E eu já queria ver com a Nanda, só que a Nanda, a agenda dela é muito apertada e eu sou assim, quando eu tomo coragem eu tenho que fazer na hora, porque senão eu perco a coragem. Eu sou dessas. Eu tinha que esperar mais um mês pra ser atendida pela Nanda, ou um pouquinho mais de um mês. Quando eu liguei a primeira vez, falei assim, caramba, eu vou procurar outros profissionais. E aí eu comecei a procurar outros profissionais e encontrei uma outra maravilhosa também, que é a Paula Miranda. Eu fiquei muito apaixonada pelo trabalho dela também. Ela tinha um espaço aqui no Rio de Janeiro, eu falei, não, tá tudo certo, pronto, vou fazer com a Paula. Apesar da agenda dela também ser bem apertada, mas não era tanto quanto da Nanda. Eu falei, não, vou fazer com a Paula. Quando eu fui ligar pra marcar, infelizmente, eu soube que ela ia se mudar pra Joinville, voltar pra cidade natal dela, e ela tinha fechado o espaço dela aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, meu coração sangrou. Eu falei assim, cara, não acredito. E aí eu fui no Instagram, fui lá, falei com vocês, gatas, me indiquem aí pessoas pra eu poder fazer, e vocês me indicaram profissionais incríveis e tudo mais. Só que no final das contas, eu achei melhor fazer com a pessoa que realmente eu queria fazer, que eu estava confiante de fazer, e que mesmo que demorasse um pouco mais de tempo, eu tinha certeza que eu ia gostar, porque eu já acompanhava a Nanda há muito tempo mesmo. Então eu falei assim, não, vale a pena esperar, vou esperar um pouquinho. E esperei mais ou menos um mês pra fazer a minha micropigmentação. Agora nós vamos aos passos, né, de como aconteceu. Eu cheguei lá e tal, a Nanda tem um espaço super lindo na Barra da Tijuca e ela me atendeu super bem. E ela conversou comigo, perguntou o que você quer, porque tem duas técnicas. Na verdade, eu não entendo muito bem disso, mas eu sei que tem a técnica fio a fio e tem aquela técnica mais esfumada, que parece maquiagem. Eu conversei com ela, falei
falei, não, Nanda, eu quero a técnica fio a fio, porque eu acho mais natural, mas eu quero a minha sobrancelha bem preenchida, bem bonita e tal. Ela falou assim, olha só, a microblending nessa técnica fio a fio, ela vai fazer a sua sobrancelha ficar mais natural, sim. Ela sabia que eu trabalhava com maquiagem, ela falou, mas se você quiser algo mais marcado, porque realmente quem trabalha com maquiagem gosta de uma sobrancelha mais marcada, você vai ter que maquiar, vai ter que preencher um pouquinho. Eu falei, não, tudo bem. Queria que ficasse natural quando eu não estivesse maquiada. E aí ela me explicou que eram duas etapas. Ela faria primeiro a microblending, né? E depois de 45 dias haveria o retoque. Tudo isso incluído no valor do procedimento. Eu não pagaria o retoque. E aí foi exatamente isso. Ela foi, tirou todas as medidas. Ela é muito querida, muito simpática, sabe? Eu tava super nervosa, ela me deixou super calma. E eu tenho um probleminha que eu até falei pra vocês que vocês morreram de rir comigo lá no Instagram. É que eu, até tirando alguns pelinhos assim da minha sobrancelha, eu espirro muito. Eu tenho muita sensibilidade. É eu começar a tirar os pelinhos da minha sobrancelha que eu começo a espirrar, espirrar, espirrar. Isso era uma coisa que me preocupava também, que eu falei assim, gente, já pensou? Eu dou um espirro lá na hora, ela faz um traço na minha testa. Eu prometo pra vocês que eu tinha esse medo. E eu expliquei isso pra ela. Eu falei, Nanda, eu tenho esse probleminha. Ela falou, não, fica tranquila, isso é mais normal do que você imagina. Eu falei, ah, então tá bom. E ela foi super querida. Vou colocar todos os passos aí pra vocês, as fotos que eu tiver, eu vou colocando aí pra vocês verem. Primeiro ela faz todas as marcações de acordo com o meu rosto, pra ficar bem harmônico, de acordo com o formato do meu rosto. Ela faz todas as medidas direitinho, faz todos os risquinhos. Depois disso ela coloca uma anestesia local. E essa anestesia, ela é assim, pelo que eu entendi. Voltando a falar pra vocês, eu não sou profissional da área, eu tô falando pra vocês a minha experiência pessoal com essa questão. Ela faz vários furinhos na minha sobrancelha, onde ela vai fazer os tracinhos da micropigmentação, e aí ela coloca a anestesia, pra anestesia poder entrar mesmo na pele, pra fazer efeito. Não é um procedimento indolor, mas é uma dor extremamente suportável, gatas. Eu tenho tatuagem e foi muito mais simples, muito mais fácil do que uma tatuagem, por exemplo. Se falar pra você, ah, é totalmente indolor, eu vou estar mentindo. Dói sim, principalmente na hora da anestesia, dói um pouquinho, mas você consegue suportar tranquilamente. E aí depois, na hora do procedimento em si, você sente mais uma ardidinha, não chega a ser uma dor. É como se fosse uma ardênciazinha, por causa do efeito do anestésico. Você sente só essa ardidinha. Então ela faz isso, ela aplica o anestésico e aí depois ela vai fazendo o procedimento aí que vocês vão ver no videozinho. Depois que ela fez, ela me deu um espelho pra eu olhar e eu dei uma estranhada porque eu tava acostumada com a minha sobrancelha super escura, super maquiada. Ela me explicou, Marcela, eu fiz de acordo com o seu formato de rosto pra ficar bem harmônico. Você vai estranhar um pouquinho porque é diferente do que você fazia, mas daqui a pouco você acostuma. Eu falei assim, não, tranquilo. Eu confiei 100% nela porque ela é uma profissional muito incrível. Eu fiquei assim impressionada assim que eu olhei porque os fios eram muito fininhos, eram muito realistas. Então eu fiquei meio que chocada. Falei, nossa, gente, que coisa incrível. Fiquei olhando assim no espelho e falei, nossa, tipo assim, foi muito além da minha expectativa, porque os fios eram muito fininhos, muito fininhos. Imitavam muito os meus pelos, né? Porque eu tenho os meus pelinhos muito finos. Isso era uma coisa que eu tava meio preocupada. E quando eu vi a primeira vez no espelho, eu falei, nossa, incrível. Eu amei, assim, de cara, apesar de estranhar um pouco o formato, eu amei, assim, a técnica, achei o máximo. E ela me explicou que eu tinha 10 dias de cicatrização, que eu precisava esperar esses 10 dias e eu precisava tomar alguns cuidados. Nas primeiras 24 horas eu não podia molhar a sobrancelha, não podia nem molhar de jeito nenhum, então você tem que lavar o rosto com o maior cuidado, sem cair uma gota de água, no caso na micropigmentação. Durante 24 horas você não pode nem molhar. Outra coisa, você não pode ficar em locais que tenham muito vapor, tipo sauna, ou até mesmo de cara numa panela, por exemplo, sabe? Mexendo a comida e muito vapor no seu rosto. Não pode também. 10 dias sem tomar sol. Não pode tomar sol de jeito nenhum. E outro detalhe mais
mais importante de tudo. A única coisa que pode aplicar na sobrancelha durante essa fase de cicatrização é o óleo de girassol, que é esse aqui. Eu comprei esse grandão lá numa farmácia pertinho mesmo do espaço dela. Eu comprei esse grandão aqui, 200 ml, isso aqui dura uma vida. E ela falou: Marcele, a sua sobrancelha não pode ficar ressecada, você tem que aplicar umas 5, 6 vezes durante o dia esse óleo de girassol, porque a sobrancelha ela precisa ficar hidratada o tempo todo nessa fase de cicatrização. Se ela ficar ressecada, ela vai criar casca, e aí a casca vai sair e vai sair o pigmento junto. Então não pode de jeito nenhum criar casca. E eu fiquei, meu Deus do céu, fiquei desesperada. Toda hora eu ia lá e passava um pouquinho de óleo. Na verdade, você não pode nem aplicar com o dedo, você tem que aplicar ou com algodãozinho ou com cotonete. Toda hora. Eu passava umas 10 vezes por dia o óleo de girassol. E com isso eu não tive nenhum problema em relação a descascar. Ela me explicou que depois de 3 dias do procedimento, a minha sobrancelha ela ia escurecer um pouco mais do que no dia que eu fiz. A sobrancelha ela fica bem mais escura, os risquinhos ficam muito aparentes. Isso realmente aconteceu. E fica um pouco avermelhado. Quando você termina de fazer, é normal. Quando passa o efeito da anestesia, que é mais ou menos uma horinha, você começa a sentir uma ardênciazinha. Não é dor, é ardência, como se você tivesse se queimado. Sabe aquela ardênciazinha de quando você se queima além da conta? Então é essa ardênciazinha que eu comecei a sentir quando eu cheguei em casa. Mas eu fiquei usando o óleo de girassol e foi tranquilo, não me incomodou, consegui dormir tranquilamente. Aí voltando, né? Depois de 3 dias ela deu uma escurecida, ficou um pouco avermelhada também, mas era dentro do normal, a Nanda já tinha me explicado, então eu fiquei super tranquila. Quando se passou os 10 dias, eu reparei que essa sobrancelha aqui em cima, ela ficou muito mais clara do que essa, mas muito mais clara mesmo, assim, esse ponto alto, e aquilo me incomodou muito. Aí eu liguei pra recepcionista da Nanda, expliquei a situação, ela falou: não, fica tranquila que qualquer coisa a Nanda ajeita no dia do retoque. Eu falei: tranquilo. E quando você fecha a agenda com a Nanda direitinho, ela já marca o retoque, então você já sabe quando você vai retocar. Era mais ou menos 45 dias depois. E aí aquilo me incomodou um pouco, e quando se passou os 10 dias, eu comecei a maquiar a sobrancelha com uma sombrinha. Desde que eu fiz micropigmentação, eu não usei nenhuma pastinha de sobrancelha, que eu usava muito, eu era viciada. Só com uma sombrinha mesmo, marrom, já dava jeito mesmo com ela falhada. Hoje eu tô usando um pouquinho de sombra por causa da maquiagem. Passaram-se os 45 dias, eu voltei lá na Nanda pra fazer o retoque, tirei todas as minhas dúvidas com ela. Falou assim pra mim: esse aí não é o lado que você dorme? Não. Eu falei assim: é exatamente. Aí que eu me liguei, eu falei: é verdade, eu durmo com o rosto bem assim, com a cara no travesseiro. Ela falou assim: então, na fase de cicatrização, que são os 10 primeiros dias, procura não dormir nessa posição, porque realmente nos primeiros dias pode sair pigmento sim, se você ficar pressionando muito. E era exatamente o que eu fazia. Depois do retoque, eu tomei o cuidado de não dormir nessa posição, pelo menos nos 10 primeiros dias, que é o período de cicatrização. E deu super certo, tá? Não ficou falhada de jeito nenhum. E o processo do retoque é idêntico ao primeiro processo. Você tem que aplicar anestesia. Ela só não faz as marcações porque já está tudo marcadinho aqui. Então ela só vai reforçando mesmo os traços e acertando alguns probleminhas que talvez tenham acontecido, como aconteceu comigo, que falhou um pouquinho aqui. Ela acertou tudinho. E sendo o mesmo procedimento, a parte da recuperação, da cicatrização é a mesma. Não pode tomar sol, tem que aplicar o óleo de girassol. Todo esse procedimento que eu falei pra vocês é a mesma coisa quando você faz o retoque. É como se você estivesse fazendo uma nova micropigmentação. E agora que já passaram os 10 dias da cicatrização, a minha sobrancelha está completamente cicatrizada, eu decidi vir fazer esse vídeo pra vocês. Vocês me pediram muito: sério, faz o vídeo e tal, mas eu queria ter todos os passos até terminar tudo pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Se eu fizesse um vídeo logo assim que eu fiz, eu não ia ter todas essas informações que eu tenho pra vocês hoje. Então eu decidi esperar passar todos os processos, inclusive do retoque, pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final mesmo. O valor não é barato, vou falar a verdade pra vocês, não é um procedimento barato, mas como eu tinha muita confiança no trabalho dela, pra mim valeu muito a pena e valeu cada centavo. Eu não vou falar o preço aqui pra vocês porque estamos no final do ano, pode haver algum reajuste e eu não quero dar o preço errado, mas eu vou deixar aqui no box de informações o contato delas. Elas atendem pelo WhatsApp e ali no WhatsApp mesmo elas atendem super rápido e já passam todo o orçamento pra vocês sem problema algum. Tem a questão do parcelamento também, você pode parcelar no cartão de crédito. Então por isso eu vou deixar o contato da Nanda aqui no box de informações pra vocês tirarem realmente as dúvidas de vocês. Elas atendem super rápido, pode ficar tranquilo que você não vai ficar esperando um tempão pra ser atendida. E eu preciso confessar pra vocês que foi a melhor decisão que eu tomei nos últimos tempos, porque realmente facilitou tanto a minha vida. Vocês não têm noção do quanto eu perdia tempo, quantas vezes eu me atrasei por causa da minha sobrancelha, gatas. É sério. Então me facilita muito, por mais que eu aplique um pouquinho de sombra, né,
quando eu estou maquiada, é tipo 2 segundos. Aplico um pouquinho aqui, acabou. Não aplico nem na sobrancelha toda, só em algumas partes que eu sinto necessidade. Sombrinha marrom mesmo, qualquer sombrinha marrom de fundo frio, pra poder dar essa preenchida, pra ficar mais bonito na maquiagem. Mas no meu dia a dia eu não uso nada e eu amo de paixão. O prazo de duração do procedimento é de no mínimo 12 meses até 18 meses, mas é claro que isso vai variar muito de acordo com a pele. A minha pele é extremamente seca, então eu acredito que vai durar esse tempo todo, mas se não durar eu volto aqui pra falar pra vocês, tá? Mas até agora tá super tranquilo, tô amando de paixão. Agora, pra quem tem a pele oleosa, várias meninas que entraram em contato comigo lá no Instagram falaram pra mim que dura menos tempo, porque a oleosidade da pele, ela expulsa o pigmento. Então pode ser que dure sim por menos tempo quem tem a pele extremamente oleosa. Deixa aqui nos comentários você que tem pele oleosa, qual foi a sua experiência, quanto tempo durou, pra gente poder se ajudar, tá bom? Então é isso, gatas, eu tô muito feliz mesmo, não me arrependo de nada, nada mesmo. Vocês não têm noção o quanto facilitou a minha vida e o quanto eu tô me sentindo mais bonita, é sério, porque ficou muito harmônico, ficou muito suave e eu gostei muito, muito, muito. Hoje eu olho pros meus vídeos, gente, eu tenho uma vergonha, eu falo, Jesus, aonde é que eu tava com a cabeça que eu tava fazendo a sobrancelha desse jeito? É verdade, gatas, vamos ser sinceras, né? Mas foi como eu falei pra vocês, tinha dias que eu tinha muita paciência, tinha dias que eu não tinha paciência nenhuma, eu fazia por obrigação. Então eu fico me olhando e falei, gente, onde eu estava com a cabeça? E fora os comentários maldosos das pessoas que não ajudam nem um pouco, as pessoas acham que falando que a sua sobrancelha é horrorosa, que você tá horrorosa, tá te ajudando, e não está, tá bom, pessoas? Vamos ser mais gentis, né? A gente não sabe do que a outra pessoa tá passando. Não só nessa questão da sobrancelha não, na questão total da internet, né? As pessoas acham que sabem da vida do outro totalmente, sabem o que tá acontecendo e vem dar palpite dizendo que é crítica construtiva. E não é. Eu recebi vários comentários super maldosos que me chatearam muito, falando que era crítica construtiva. Então assim, cuidado, sabe, com as coisas que vocês falam pra não magoar as pessoas. Vocês não sabem o que tá acontecendo do lado de cá. A internet é só a pontinha do iceberg do que acontece na vida de uma pessoa. Por favor, tenham mais empatia, tenham mais amor e mais respeito com as pessoas. Então essa foi a minha experiência, eu amei. A Nanda é uma querida. Sigam ela no Instagram, porque ela dá várias dicas e ela é muito querida, gente. Sério, eu fiquei apaixonada pela Nanda, porque ela é muito profissional, super simpática, te deixa super calma na hora do procedimento e virei muito fã dela. E eu vou ficando por aqui, deixando um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada a todo mundo que foi lá no Instagram da Nanda, no meu videozinho lá, comentar, essa é a Célia e tal. Muito obrigada, vocês são os amores. Então é isso, gatas, eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se eu não tirei, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior carinho. Estamos no finalzinho da nossa maratona, mas eu continuo contando com vocês nesses últimos diazinhos, tá bom? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!